Viemos de uma semana de oração muito produtiva, onde nós estamos lendo o livro de Atos. Estamos lendo e estamos tentando tirar lições para a nossa vida. E para não deixar os nossos pregadores e pregadoras sozinhos nessa enrascada de ler Atos, eu queria também ler Atos com os irmãos, encerrar como se fosse o encerramento da semana de oração, lendo Atos aqui. E eu queria convidá-lo a abrir, na sequência aí, que o Kiko foi o último pregador da semana, e ele falou do capítulo 8, sobre a história de Filipe e o eunuco, na caminhada que ele estava fazendo para entender o livro de Isaías, das Escrituras. E eu queria começar no capítulo 9. Capítulo 9 de Atos. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 9. Aqui é onde começa verdadeiramente a história do cristianismo. Aqui vai se converter uma pessoa que era considerada um caso perdido. Um homem que perseguia violentamente a igreja de Cristo Jesus. Um homem que, de alguma forma, de alguma maneira, não via em Cristo a figura do Salvador, do Messias. Um homem que ridicularizava aqueles que seguiam o caminho. Você conhece gente assim? Pessoas que não acreditam em Cristo Jesus como nós acreditamos. Pessoas que de alguma forma, de alguma maneira se esquivam quando nós vamos conversar com elas sobre essas questões. Pessoas que ridicularizam a fé de muitas pessoas. Não existem casos perdidos para Deus. Não existe vida, por mais difícil que ela seja, que Deus não possa quebrantar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 9, versículo 1, olha a história que vai ser narrada aqui. Enquanto isso, Saulo, movido pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar
e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Não tem um outro momento e um outro assunto que devamos tratar aqui, a não ser essa conversão de Saulo, do apóstolo Paulo que veio se transformar depois dessa experiência. Saulo estava cooperando e aprovando a morte de um grande servo do Senhor, de um grande líder da comunidade de fé, de um grande homem que poderia contribuir grandemente para a obra do Senhor e de se transformar em alguém tão grande quanto Saulo ou Paulo, ou se não maior. E vocês sabem de que eu estou falando. O capítulo 7 vai narrar toda essa história ali de Estevão. Estevão era um homem que, se ele não tivesse morrido, sido morto naquele momento, talvez ele seria não só igual a Paulo, mas maior do que esse apóstolo Paulo, na sua vida com Deus e na pregação do Evangelho. Tamanho era a profundidade que ele tinha das Escrituras Sagradas. Mas ali, Paulo está ali, aprovando que um grande servo do Senhor estava sendo morto de uma forma cruel. E em seguida, esse mesmo homem tem um encontro com esse Jesus, o qual ele estava lutando contra. E aqui é onde a gente se detém com a narrativa do texto, porque nós vamos falar um pouco a respeito desse processo de conversão, esse processo de converter-se a Jesus. Existe um grande pregador, existiu na verdade, né? Os livros dele estão por aí, então eles se transformam eternizados, chamado Charles Spurgeon. Conhece? Já ouviram falar de Charles Spurgeon? Foi um dos maiores pregadores que a igreja cristã já teve. E ele, falando um pouco sobre esse texto, ele começa o seu sermão dizendo que a conversão de uma alma é um milagre de um momento. A fabricação de um santo é um processo da vida inteira. E nós acreditamos que essa afirmação é uma verdade, mas também podemos entender que o processo de conversão é uma vida inteira. O que nós fazemos como símbolo de levantarmos as mãos, de vir até a frente e até chegarmos ao batismo, isso é um milagre de um momento. Decisão é uma coisa, escolha é uma coisa, conversão é outra coisa. Conversão não é no ato, conversão não é de imediato, conversão não é simplesmente em um momento. O que acontece em um momento é a minha decisão, é a minha escolha de me filiar a esse Jesus, de entender que esse Jesus é a melhor escolha que eu posso fazer. E isso é um milagre de um momento. Agora a conversão dura a vida inteira, porque a conversão, o processo de conversão, de alguma forma, de alguma maneira, está associada a esse processo de santificação. Tanto é que quando o apóstolo Paulo vai escrever uma das suas últimas cartas aos Romanos, ele chega no capítulo 7 e vai descrever o apóstolo Paulo, convertido em Cristo Jesus, um dos maiores homens do cristianismo. Ele chega e trava e escreve a luta que ele vive dentro dele, de dizer assim: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E aí você lê isso e você diz: mas Paulo, um homem convertido, um dos maiores pregadores do cristianismo, o maior plantador da igreja no período pós-Jesus, e esse homem tem essas lutas internas, tanto quanto nós temos. Sim, porque o processo de conversão não é somente um milagre que acontece no momento, mas é algo que também dura ao longo da nossa vida. E aí a gente olha para esse texto e nós sabemos necessariamente
que o nosso processo de conversão vai nos acompanhar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Mas existe uma diferença muito grande. Existem muitas pessoas que são convencidas ao Evangelho e não convertidas ao Evangelho. O convencido ao Evangelho, ele serve a ele mesmo e não a Jesus. Mas é mascarado com o seu serviço a Deus. Ele diz assim: eu estou fazendo isso aqui é para Deus, mas não é para Deus que ele está fazendo, ele está fazendo para ele mesmo. Ele está fazendo para receber um elogio, ele está fazendo para receber um reconhecimento, ele está fazendo para que outras pessoas vejam o que ele está fazendo. Então ele não está fazendo para Deus, está fazendo para ele mesmo. E existem muitos crentes convencidos dentro das nossas igrejas. Acha que serve a Deus, mas serve a eles mesmos. Mas aí o outro lado se chama conversão. E a conversão é uma mudança de vida. Ninguém que é tocado por Jesus permanece do mesmo jeito. E foi isso que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. A narrativa de Atos mostrou as evidências de uma verdadeira conversão. E aqui abre parênteses para a gente pensar a respeito de que nenhum de nós... E preste bem atenção nisso, nenhum de nós temos a capacidade de julgar ou não a conversão de alguém, porque isso é muito íntimo, mas existem evidências que podem ser questionadas. Nós não podemos julgar e dizer assim: esta pessoa é convertida e aquela é convencida. Nós não podemos julgar categoricamente essas pessoas, porque a conversão é fruto de um processo interno. Mas existem evidências externas que comprovam que nós somos ou não convertidos ao Evangelho. E vale salientar exatamente isso para a gente não entrar nas crises da nossa fé e nos questionar ou questionar a conversão de outras pessoas. Fecha parênteses e abre-se outro. Só para a gente pensar. Uma outra coisa que precisa ficar muito claro para a gente é que nós não podemos, além de não podermos julgar quem é convertido ou não, nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Porque tem pessoas que nós achamos que são convertidas e são convencidas. E tem pessoas que nós achamos que são convencidas, mas são convertidas. Isso é o paradoxo da vida. Porque tem pessoas que nós convivemos com elas semanalmente e aparentemente é uma pessoa convertida. Mas quem convive diariamente com ela sabe que ela não é uma pessoa convertida, é uma pessoa convencida. É por isso que nós precisamos pegar o espelho e olhar para a nossa própria vida e tentarmos entender se nós somos convertidos de verdade ou se nós somos convencidos. Porque a conversão tem evidências, e são essas evidências que nós vamos ver aqui na vida do apóstolo Paulo. Eu queria destacar algumas coisas sobre essas evidências da verdadeira conversão. A primeira delas, nós vamos encontrar a partir do versículo 3, que diz o texto, logo no início, que Paulo estava indo para fazer o quê? Qual foi a primeira decisão que o apóstolo Paulo tomou? Eu vou até o sumo sacerdote pedir autorização para que aqueles que estão falando de Jesus possam ser presos. Esse foi o plano inicial de Paulo. Aí no versículo 3 diz assim, que quando se aproximava de Damasco, Damasco que era a capital da Síria, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz de dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Sabe o que evidencia um encontro com Jesus, uma verdadeira conversão? Que no processo de conversão, os nossos planos são ressignificados. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um plano na sua vida.
O apóstolo Paulo acreditava que aquilo que ele estava decidindo era vontade de Deus para a vida dele. O apóstolo Paulo estava convicto, tinha com certeza falado algo como: Deus falou comigo, e Ele me disse que eu preciso ir até o encontro dessas pessoas e prender, preciso tomar essa decisão. E Paulo foi totalmente convencido de que aquela escolha que ele fez era uma escolha de Deus para a vida dele. E de repente, no meio do caminho, ele cheio de convicção que era essa decisão que ele tinha que tomar, Jesus aparece para ele. Jesus tem um encontro com ele naquele momento, e os planos dele são ressignificados. Ele não muda o lugar para onde ele ia. Percebeu isso? Ele foi para o mesmo lugar. Você vai entrar naquela cidade, mas você não vai fazer o que você planejou fazer. Você vai fazer o que eu pedi, o que eu determinei, o que eu quero que você faça. Fique lá e apenas ouça o que é para fazer. Os planos de Paulo naquele momento foram ressignificados. Paulo tinha a convicção de que Deus tinha pedido para ele fazer aquilo, e de repente ele tem um encontro com Jesus, e os planos dele mudam. Completamente, radicalmente. E a evidência de uma pessoa convertida a Jesus é essa. Muitas vezes decidimos a nossa vida. Muitas vezes planejamos a nossa vida. E planejamos tanto que temos uma convicção que é Deus que está pedindo para a gente tomar essa decisão, ir para aquela direção, fazer determinada coisa, e de repente a gente tem um encontro com Jesus, de verdade. E Jesus diz assim: não é isso que eu quero que você faça. Os seus planos são ressignificados, porque quem controla a sua vida sou eu. Não é você. Eu posso planejar? Pode. Tem todo o direito, tem sua liberdade para isso. Eu posso querer tomar uma decisão? Pode, você tem todo o direito para isso. Mas quem disse que você vai tomar essa decisão? Quem disse que é isso que eu planejei para você? Paulo era um grande servo de Deus, de Israel. Ou não era? Um grande seguidor da lei. Um zeloso da lei, um estudioso das escrituras sagradas. Paulo foi criado e ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um outro grande gigante das escrituras sagradas. Tinha um nome. Naquela época, você determinava alguém por quem ensinou a ele. E quando a Bíblia coloca o nome de quem ensinou, é porque essa pessoa era muito importante. E Paulo vai dizer: eu fui educado aos pés de Gamaliel, um gigante das escrituras sagradas, um homem poderoso das escrituras sagradas, me ensinou tudo, eu aprendi tudo com ele. Então eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu tenho a convicção de que é isso que Deus quer que eu faça. E aí ele vai cumprir o propósito de Deus para a vida dele. De repente, entre ele e o propósito que ele achava que era de Deus, tem Jesus no meio. E Jesus está dizendo assim: você está dizendo que vai para onde? Você está dizendo que vai para Damasco e vai pegar os servos lá de Jesus, e você está pensando que você é quem? Quando Jesus se encontra com Paulo, talvez, como escritor bíblico, ele vai ser muito bem educado. Talvez o que Jesus, parafraseando o que Jesus, gente, é uma paráfrase, então não estou dizendo que Jesus disse isso. Parafraseando o que Jesus está dizendo, você pensa que você é quem? Para fazer o que você acha que você tem que fazer. A sua vida pertence a mim. Os planos são ressignificados. Gente, tem momentos na nossa vida que a gente olha para trás e vê que muitas coisas que nos aconteceram não foi nada daquilo que a gente planejou. Já teve essa sensação? Eu me lembro, eu assisti uma vez um documentário com um escritor, Rubem Alves. Rubem Alves, você sabe que é um dos maiores escritores, morreu recentemente, um dos maiores escritores, teólogo, filósofo,
psicanalista, um cara fantástico, uma mente brilhante. E foram perguntar para ele assim: qual o segredo do seu sucesso, Rubem Alves? Por que você conseguiu tanta notoriedade no mundo? Conta para a gente, se você tivesse que falar para a gente a receita do sucesso, o que você diria? E ele disse assim: eu sou o que sou hoje, porque tudo que eu tentei fazer na minha vida deu errado. E aí eu sou o que sou hoje por causa disso. Ou seja, eu tenho tudo isso hoje e eu não planejei nada disso, eu planejei uma outra coisa. E é assim na nossa vida. Você acha que Paulo algum dia tinha planejado servir a Jesus? Conhecendo um pouco do apóstolo Paulo que você conhece, você acha que em sã consciência Paulo iria escolher ser seguidor de Jesus? Os planos foram ressignificados. Meu amado e meu irmão, o homem, como diz Provérbios capítulo 16, versículo 1, o homem pode fazer seus planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. No mesmo capítulo, no versículo 9, vai repetir: o homem pode fazer seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Planeje. E eu fico às vezes planejando a minha vida e imaginando Deus olhando para os meus planos. E eu fico imaginando que quando as coisas não saem do jeito que eu acho que deveria sair, e eu fico revoltado, porque você também fica revoltado, eu vejo Deus rindo da cara da gente. E Deus diz assim: planeja, perca seu tempo mesmo planejando isso, faça tudo que você, detalhe tudo, mas no final vai ser o que eu quero, e não o que você quer. Porque o encontro com Jesus provoca na gente uma ressignificação dos nossos planos. E aí a gente começa a perceber que a nossa vida não é nossa, que a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Ressignifica, isso é conversão. Um convencido, ele vai meter a cara e vai fazer. Um convencido, ele não vai ouvir a voz de Jesus ao coração dele. O convencido, ele vai estar o tempo todo fazendo o caminho contrário, o retorno na sua vida, e a sua vida vira uma canseira, porque ele está lutando contra uma vontade superior. Mas um convertido, a partir do momento que tem um encontro com Jesus, ele ressignifica os seus planos. Paulo planejava uma coisa, naquele momento, Deus planejou outra para ele. Mas eu acho que mais fé do que Paulo foi Ananias. Imagine você, Ananias, Judas, as pessoas que estavam citadas aqui no texto, sabiam que viam a cavalaria com Saulo comandando para matar os cristãos. Você imagina no momento de oração de Ananias, Jesus diz assim para ele: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de um cara chamado Judas, e tem um cara lá chamado Saulo. Você acha que Ananias diz assim: está repreendido, em nome de Jesus, isso é o diabo, querendo que eu morra também a espada. Mas ele foi. Eu fico imaginando, quando eu li isso aqui, eu fiquei rindo, porque quando ele chega perto de Saulo, a primeira coisa que Ananias diz é: irmão Saulo, irmão Saulo. Por que ele colocou irmão Saulo? Por que ele não falou irmão Judas? A primeira coisa que ele falou foi irmãos. E você acha que ele foi lá rindo? Quando ele viu Paulo, ele diz: vou certificar, né? Irmão Saulo. Você acha que ele estava trêmulo? Acho que mais fé do que Paulo naquele momento foi Ananias, de ter ido ao encontro de um dos maiores exterminadores de crente do mundo. Pense numa pessoa aí bem ruim, uma só, tá? Mas bem ruim mesmo, uma pessoa que você, se essa pessoa, sabe, nunca vai se converter. A conversão de Paulo é comparada por alguns teólogos, que se possível, se naquela época, Bin Laden chegasse nos Estados Unidos e dissesse assim: eu agora acredito que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Para você ver o terrorista que era o apóstolo Paulo. E Ananias vai ao encontro dele. Mas ele percebeu naquele momento
que o encontro que Paulo teve com Jesus mudou os planos de Paulo. Paulo tinha um desejo e já tinha tomado a decisão. E aí Jesus se apresenta para ele e ele muda completamente os planos que ele tinha. Isso é conversão. Conversão é dar um passo para trás. Conversão é quando você está disparado para dar passos para frente, para tomar uma decisão. No momento que você se depara com Jesus, você dá um passo para trás, ou vários passos para trás, e volta atrás, porque a conversão com Jesus faz isso. Isso é evidência. Um convencido vai ficar lutando contra isso, mas um convertido ouve a voz de Jesus e segue. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar. Quando Saulo estava tendo essa experiência, no versículo 10 diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, quando impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, preste bem atenção aqui, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Aí o versículo 15 diz: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Aqui tem dois contrastes fenomenais, e os contrastes são esses: que num processo de conversão, não importa o que os outros dizem, mas o que Deus sabe ao nosso respeito, ao que Deus fez na nossa vida. A primeira coisa, quando Ananias ouviu a voz de Jesus dizendo: vá até Saulo, Ananias retruca dizendo assim: eu ouvi muita gente falando a respeito deste homem, do que ele fez. E a resposta de Deus para ele foi: vá, pois ele é um instrumento que eu escolhi. Entre o que o povo fala e o que Deus sabe ao nosso respeito, há um abismo gigantesco. E o processo de conversão se torna evidente na nossa vida quando nós não nos importamos com o que os outros dizem a nosso respeito, mas acreditamos naquilo que Deus sabe ao nosso respeito, aquilo que Deus fez na nossa vida. E isso vai nortear o ministério de Paulo durante toda a sua vida. Tanto é que quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, os irmãos lá da Galácia, e não da galáxia, tá, gente? É da Galácia, é uma cidade. E aí os irmãos ali não estavam querendo aceitar Paulo como apóstolo. E Paulo manda uma carta dizendo para eles assim: não importa o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês dizem. O que importa é o que Cristo fez na minha vida. É isso que deve nortear a vida de um convertido. Um convertido tapa os seus ouvidos para aquilo que os outros pensam a seu respeito, dizem a seu respeito, e se concentra naquilo que Deus sabe, porque quem me conhece no íntimo de verdade é Deus, e não os outros. E os outros falam mesmo, e eles vão criticar mesmo, e eles vão falar, e precisamos ter maturidade para entender que aquilo que dizem, que sabem, que comentam ao nosso respeito, é muito diferente daquilo que Deus sabe sobre nós. E isso mostra o processo de mudança na nossa vida. Deus precisa mudar coisas na gente. Deus precisa transformar coisas na gente. Por quê? Porque Ele quer usar a gente. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Por isso que passamos pelo processo de conversão, de mudança na nossa vida. Porque quando temos um encontro com Jesus, Ele muda a nossa vida. E muitas vezes Ele muda radicalmente a nossa vida. Mas com que propósito, com que finalidade? De usar você. E por que Ele quer me usar? Porque Ele tem um plano na sua vida.
Ele quer usar você, Ele muda você. E o processo de mudança é doloroso. Imagina Paulo tendo que dar satisfação para meio mundo de gente agora, que ele chegou lá, pregando o evangelho de Jesus, sendo que ele estava com cartas na mão, para matar os seguidores de Jesus. Imagina ele ter que voltar para o Sinédrio, e ter que falar isso. Imagina ele ter que voltar para a sua comunidade, e dizer que agora não, agora eu mudei, eu sou seguidor de Jesus. Imagina Paulo, um grande intelectual, ter que se dobrar a isso. Mas ele fez. E por que ele fez? Porque ele precisou ser quebrantado por Deus. E aí isso foi por dentro. Deus mexeu nele por dentro, para usá-lo poderosamente. Paulo não seria o apóstolo Paulo se ele não tivesse permitido que Deus fizesse uma mudança na vida dele. E qual é o processo de mudança? O processo de mudança ocorre, não é aquilo que os outros sabem, até porque as pessoas falam muito e criticam muito. Tem pessoas que dizem assim: agora você virou crente, agora você quer dar lição de moral na minha vida. Você que tomava cachaça de manhã até agora, você está querendo dar lição de moral na minha vida. Você que esculhambava todo mundo agora quer dar lição de moral. Agora você é o santo, é santinho agora. E a gente recua, porque a gente olha, porque a gente fazia isso mesmo. A gente cometia essas atrocidades mesmo, a gente cometia muita coisa. Mas aí esse momento não é um momento de recuar, mas um momento de dizer assim: não importa o que os outros estão dizendo, mas o que Deus sabe eu respeito, a minha vida está fundamentada naquilo que Deus fez em mim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo está o tempo todo te acusando, colocando o dedo, tentando apontar para você, mexendo na ferida, os erros que você, eu, cada um de nós cometemos no nosso passado, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o processo de conversão me faz tapar os ouvidos para tudo que estão falando ao meu respeito e me concentrar naquilo que Jesus fez na minha vida. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Isso deve consolar a nossa vida, isso deve nos dar ânimo, porque não importa o que estão dizendo, o que importa é o que Deus fez na minha vida, da transformação que Ele fez. As pessoas vão continuar falando, vão continuar criticando, mas eu preciso ter a convicção daquilo que Deus fez. Este para mim é um instrumento, mas o povo dizia que era alguém que iria prejudicar, e Deus disse: esse para mim é um instrumento, usado para levar as boas novas para outras regiões. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar. No versículo 16 tem uma promessa fascinante, que eu quero que você tome posse. Amém? Tome posse da promessa. A primeira promessa que Deus fez para o apóstolo Paulo está no versículo 16, que diz assim: e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Amém? Ou repreendido. Foi a primeira promessa. Deus diz assim: eu vou mostrar a ele o que é me servir, eu vou dar a ele um monte de casas, eu vou dar a ele o melhor carro, eu vou dar a ele o melhor salário, eu vou dar a ele o melhor emprego, eu vou dar a ele a melhor mulher, eu vou fazer o melhor, tudo melhor na vida dele, e ele vai ser o cara, porque ele teve um encontro comigo, e o encontro comigo proporciona tudo isso. Foi a primeira promessa que Deus fez para Paulo. Foi ou não foi? A primeira promessa foi: fique tranquilo, eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Sabe o que a gente aprende nesse texto? Que no processo de conversão entendemos que as lutas fazem parte da caminhada.
Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes você já ouviu eu dizendo isso para vocês? Quantas vezes? Sem usar hipérbole. Um monte. Mas sabe que ainda fica aquela sensação na vida da gente de dizer assim, nossa, eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Rei dos Reis, eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata, eu sirvo a um Deus que basta uma palavra e tudo se reverte na minha vida. Eu não aceito esta vida. Eu não aceito o que eu estou vivenciando. Mas por que você não aceita? Porque eu sou servo de Deus. Perceba que quando a gente faz uma declaração como essa, nós estamos indo de encontro ao processo de conversão na nossa vida. Porque o processo de conversão, a gente inverte os valores. Porque hoje criou-se uma cultura de que se você agora é servo de Deus, você não pode, é inaceitável você passar por problemas na sua vida, porque você serve a Deus, e Deus tem que reverter. Não é que ele tem que fazer. E aí a gente entende que no processo de conversão, nós somos humildes para reconhecer que as lutas vão fazer parte da caminhada. Mas a minha vida, pastor, vai ser só de lutas? Não sei. Na de Paulo foi. Mas pastor, a minha vida vai ser só de lutas? Não vai ser agora é só vitória, só vitória, só vitória? Não tem isso mais. Não tem mais esse, vai ser só, não sei. Deus tem um plano para cada pessoa. Às vezes nós chegamos num ponto que nós dizemos assim, a minha vida só foi isso. Eu sofri desde o momento em que eu nasci, por já ter nascido numa família pobre. E aí o processo foi todo angustiante na minha vida. Aí eu me livro de um problema, vem outro. Aí eu me livro de outro problema, aí vem outro. Aí eu me livro, aí vem outro. Mas vai ser assim até quando? Você quer a verdade? Você quer que eu fale a verdade para você? Até nós morrermos. A nossa vida vai ser assim. Mas vai ser só isso? Provavelmente não. Mas se for, tenha consciência de que faz parte da caminhada. No processo de conversão, o que vem no pacote é isso. O que tem no brinde? Sofrimento. O que vem no brinde? Esporão no pé. O que vem de brinde? Tudo quanto é coisa nas minhas juntas. O que vem de brinde? Eu não consegui ficar de pé 2 vezes no culto. Vamos dizer assim, levanta e desce, só isso. O que vem de brinde? É quando eu vou me ajoelhar e o pastor diz assim, vamos todo mundo ficar de pé, eu fico 10 minutos para me levantar. O que vem de brinde? Um monte de coisa. Mas é isso que é ser servo de Deus? É. Porque o apóstolo o Lucas, escrevendo na experiência de Paulo, vai dizer assim, eu lhe mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Faz parte do processo. Está reclamando? Reclama, faz parte do pacote. É como você adquirir um produto. O que é que tem no pacote? Você abre, sofrimento, você quer fechar íntegra. Não tem como devolver. Não tem devolutiva. Processo de conversão é um processo em que Deus coloca a nossa vida o tempo todo à prova. Então não reclama não, meu irmão. Faz parte do pacote. Se você vê alguém reclamando porque está sofrendo por ser servo do Deus Altíssimo, diga para ele, faz parte do pacote. Você adquiriu o pacote, Deus te deu e você aceitou, você disse sim para esse pacote. No processo de conversão, nós precisamos entender que as lutas fazem parte. Quando nós entendemos isso, nós vivemos em paz com as nossas lutas. Sabe o que é você viver em paz no meio da luta? É o mundo estar se acabando ao seu redor e você não deixa que nada disso impeça de você continuar caminhando. É quando as coisas acontecem e fogem do seu controle, você acreditar que Deus tem um propósito nisso. Você acha que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28, quando ele diz
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Você acha que ele está dizendo baseado em quê? Baseado em quê? Ele está dizendo, nós precisamos compreender que tudo que acontece na nossa vida faz parte dos propósitos de Deus. Faz parte. E eu confio no que Ele está fazendo. Eu vou sofrer, mas eu vou ser mais do que vencedor. Eu vou vencer uma luta, vai vir outra, mas eu vou vencer também. Vai vir outra, mas eu vou vencer também. Vai vir e eu vou vencer também. Porque eu acredito num Deus que sustenta a nossa vida. Isso é o processo de conversão. Paulo entendeu aqui que a sua vida não seria só vitória, só vitória, só vitória. Mas ele entendia que independente disso, Deus daria forças para ele sustentar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consegui o equilíbrio da vida, porque eu tenho um Cristo que me fortalece. Eu queria concluir. Toda vez que eu venho de férias eu me empolgo, né? Falo mais do que devo. A esposa fica ali já dizendo, acabou, hein? Vamos cear. Mas eu queria concluir lendo com os irmãos o que acontece em seguida. Olha o que acontece. Versículo 17, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. E eu achei muito interessante quando a narrativa coloca que a visão de Paulo foi restaurada. A visão foi restaurada. E a gente aprende, para concluir, que no processo de conversão, a nossa visão é transformada e restaurada. Quem víamos como inimigos, agora vemos como irmãos. Visão restaurada. Quando a nossa visão é restaurada, quem víamos como ameaça, agora vemos como cooperadores. Visão restaurada. Quem víamos como usados pelo inimigo, agora vemos como usados por Deus. Visão restaurada. Quem víamos como fraco, agora vemos como forte. Visão restaurada. Quando nós temos um encontro com Jesus e passamos por esse processo de conversão, a nossa visão é restaurada. O que significa isso? Eu passo agora a olhar a minha vida com os olhos de Deus. Eu olho para você e eu não sinto mais ódio de você, porque a minha visão foi restaurada. E aí eu não te vejo mais como inimigo. Agora você é meu irmão, é minha irmã, porque a visão foi restaurada. E quem é que tem a visão restaurada? Quem tem um encontro com Jesus. Quando temos um encontro com Ele, as escamas dos nossos olhos caem. E nós passamos a enxergar a vida sob a ótica de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a passar por esse processo de conversão na nossa vida. Convido você a ficar de pé nesse momento. E ao ficar de pé, eu queria que você orasse a Deus nisso. Nós vamos participar da ceia. A ceia é um momento único de reflexão da nossa